Bueno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para esse povo doido que estuda ao longo das madrugadas. Sejam bem-vindos para mais uma daquelas aulas temáticas, aquelas aulinhas dos vídeos curtos, mas com temas absolutamente relevantes para o teu estudo, né? Para o avanço do teu estudo, para que você consiga sedimentar o conhecimento. E o que nós vamos fazer hoje, cara, o que nós vamos falar hoje é aquilo que a galera de segunda fase da OAB tem medo, tem pavor, que é saber a diferenciação entre teses de direito processual e teses de direito material. Olha só, teses de direito processual e teses de direito material. Cara, a galera surta para fazer essa distinção. E, cara, não precisa tudo isso. Não precisa se assustar. É menos complexo do que você imagina. E se você compreender, capaz de você identificar com mais facilidade. Eu arrisco dizer que até mesmo com facilidade. Até porque tem uma lógica. Então, olha só. Vejam, quando tem na prova da OAB as questões, geralmente a questão, ela vem dividida em dois itens. Vem o enunciado e vem a divisão em dois itens. E tem um item que exige do candidato que argumente ou que elabore a resposta apontando uma tese de direito processual. E o outro item exige do candidato a argumentação em cima de uma tese de direito material. E a galera se atrapalha para ver o que é a tese de direito processual, o que é a tese de direito material. Então vamos acabar com essa dúvida agora nesse vídeo temático e curtinho para você. Veja, tese de direito processual. Ele, de regra, você pode fazer uma relação também com preliminares. De regra, porque você vai ver, daqui a pouco eu vou falar, que em relação à extinção da punibilidade, em que pese ser preliminar, a extinção da punibilidade é tese de direito material, tá? Mas vamos só falar tese de direito processual. Veja, tese de direito processual. Velho, processo. Professor, processo, velho. Velho, processo, quando a gente fala em processo, você vai fazer uma relação com formalidade. Formalidade, letra não ajuda, mas eu estou ditando. Formalidade na elaboração de um ato. A regularidade na produção de um ato. Formalidade. Perceberam vocês? Quando nós estamos diante de uma tese de direito processual, você vai verificar se um determinado ato processual não foi realizado observando a formalidade. Se não observou a formalidade, meu parceiro, você tem tese de direito processual. Não observou aquela forma prevista em uma norma de direito processual. Por isso que, de regra, você vai fazer uma relação de normas de tese de direito processual junto com CPP, Código de Processo Penal, tese de direito processual. Perceberam? Então, quando a gente fala em rejeição da denúncia, a denúncia ela tem que ser revestida de formalidade para ser recebida. A denúncia ela tem que ser revestida de formalidade para ser recebida, tem que ser, não pode ser inepta, tem que ter condição de ação, não pode faltar justa causa. Não observando essa formalidade, ela tem que ser rejeitada. Imagina que uma denúncia ela não tem representação num crime de ação penal pública condicionada à representação. Faltou representação. Falta representação. Vejam, isto é tese de direito processual, a falta de representação, porque é uma formalidade, é uma condição para o oferecimento de denúncia. A falta da representação é uma tese de direito processual. Na citação, se a citação não observou a formalidade prevista no CPP, eu tenho uma tese de direito processual. Imagina que se trata de uma citação por hora certa e o oficial de justiça foi uma única vez na residência do réu e já procedeu à citação por hora certa. Velho, não observou a formalidade do artigo 362, combinado com o artigo 252, 253 do Código de Processo Civil, 362 do CPP, 252 e 253 do Código de Processo Civil. Então, meu parceiro, isto aqui é tese de direito processual. Incompetência do juízo, velho, para que o processo tenha regularidade, o juiz tem que ser competente, o juízo tem que ser competente.
Então, se nós estivermos diante de uma questão que envolva incompetência do juízo, é tese de direito processual. A competência é da Justiça Federal e está tramitando na Justiça Estadual. Tese de direito processual, meu amigo. Tese de direito processual. Nulidades é tese de direito processual na acepção do termo. Saca o tese de direito processual da GEMA? Nulidades. Nulidades. Tese de direito processual daquela assim, ó, da GEMA mesmo. Nulidades. Inobservância da produção, na formalidade da produção de uma prova não observou formalidade, imagina que nós estejamos diante de uma prova pericial e o perito e não tem perito oficial, ou seja, realizado por perito não oficial, e o juiz acaba nomeando um perito não oficial, não observou a formalidade porque tem que ser 2 peritos não oficiais. Isto é tese de direito processual. Inobservância na produção de ato, cerceamento de defesa, cara, é tese de direito processual. Aqui, em qualquer cenário que você perceber que há um cerceamento de defesa, gera nulidade, que leva à tese de direito processual. Louis Vuitton, artigo 5º, inciso 55 da Constituição, tese de direito processual. Falta de propósito de suspensão processual do processo. Imagina que os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95 estejam presentes e o MP não propõe a suspensão processual do processo. Velho, nós estamos diante de uma tese de direito processual. Falta de nomeação de defensor público ou de defensor dativo, cerceamento de defesa, tese de direito processual. A falta de intimação e irregularidade na intimação, imagina que foi designada audiência e o réu não foi intimado para comparecer à audiência, baita nulidade, tese de direito processual. Imagina que durante o interrogatório não foi viabilizado que o réu ele tenha uma entrevista prévia com o advogado, uma consulta prévia com o advogado, não observou a formalidade do artigo 185, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, tese de direito processual. Inversão da ordem de inquirição. Aqui, ouviu a testemunha da defesa primeiro, depois a testemunha da acusação, tese de direito processual. Velho, falha no procedimento, vício procedimental, vício de forma. Não foi observada ali as formalidades para a elaboração de um auto de prisão em flagrante, tese de direito processual também. E emendatio e mutatio libelli, aquelas regras do artigo 383 e 384 do Código de Processo Penal, todas teses de direito processual. Então perceberam que a tese de direito processual está ligada à formalidade, à inobservância de um ato processual. Se você visualizar isso no teu enunciado, fica fácil de você identificar, fica muito fácil de você identificar. Já as teses de direito material, que de regra estão relacionadas ao mérito, cara, elas basicamente envolvem aquelas que podem levar à absolvição e também à eventual punição. E aí leia-se até mesmo a aplicação da pena. Não tem nenhuma relação com regularidade do ato processual, nenhuma relação com formalidade da produção do ato processual. Tem relação com a tipificação da conduta, tem relação sobre a possibilidade do réu ser absolvido ou condenado, e se condenado, a aplicação da pena que será imposta a ele. Vejam que aqui não está falando de ato processual, mas sim relacionado à possibilidade de punir aquele cidadão, ou absolver aquele cidadão, ou classificar adequadamente a conduta dele ao tipo penal. Então, quando você se deparar com uma pergunta, há argumento de direito material para questionar a capitulação atribuída pelo Ministério Público ao réu, ou seja, aquela tipificação atribuída por MP, você vai dizer, opa, isso é tese de direito material, porque você vai dizer, não, o MP errou, não é aquela tipificação, e sim outra. Imagina que o MP, ele tem um enunciado, relatou uma determinada conduta, e o MP atribuiu o crime de furto qualificado pelo emprego de fraude. Só que, na verdade, a capitulação adequada seria estelionato.
Percebeu? Seria estelionato. A tipificação adequada seria o estelionato. Perguntou qual a classificação, qual a capitulação correta? É o estelionato e não o crime de furto mediante fraude, qualificado pela fraude. Perceberam? Então, classificação, capitulação, a tipificação correta é a tese de direito material. Quando você se deparar com atipicidade da conduta, fato atípico, causa excludente de tipicidade, causa excludente de ilicitude, causa excludente de culpabilidade, porque isso repercute na possibilidade ou na impossibilidade de proferir uma sentença condenatória, o réu vai ser absolvido. Repercute na esfera de liberdade do réu. Tudo que vai repercutir na esfera de liberdade do réu é tese de direito material, capitulação correta, teses absolutórias, aplicação da pena, tudo que envolve a privação da liberdade do réu ou envolve a possibilidade de punir ou não o réu, nós estamos diante de tese de direito material, beleza? Certo? Então você vai ver que tem excludente de culpabilidade. Agora vem extinção da punibilidade. Especial atenção. A extinção da punibilidade é uma preliminar. Por que isso? Porque o juiz, antes de ele enfrentar o mérito, que seria a tese de absolvição ou de condenação, mérito propriamente dito é o juiz enfrentar as teses absolutórias ou a possibilidade de condenar o réu, o juiz tem que verificar se antes não teria ocorrido uma causa de extinção da punibilidade, como decadência do direito de representação, como prescrição, porque se ocorreu a decadência de representação, se ocorreu a prescrição, o juiz declara extinta a punibilidade e acabou o processo. Nem analisa se é caso de absolvição, se é caso de condenação. Vejam que preliminarmente, antes, o juiz, ele vai verificar se extingue a punibilidade do réu ou não. Se não for caso de extinção da punibilidade, agora sim ele vai enfrentar o mérito. Agora sim ele vai enfrentar se vai condenar ou vai absolver o réu. Então percebam que a extinção da punibilidade é uma tese preliminar, só que é uma tese de direito material, porque repercute na esfera de liberdade do cidadão. O Estado perde a possibilidade jurídica de punir o cidadão. Envolve punição, envolve a impossibilidade de punir o cidadão, extingue a possibilidade jurídica do Estado punir o cidadão. Então, por isso que extinção da punibilidade é tese de direito material, decadência do direito de representação, prescrição, tese de direito material. Não vai esquecer isso, meu parceiro. Vejam, desistência voluntária repelente eficaz, porque influencia na tipificação da conduta. Se nós estivermos diante da desistência voluntária repelente eficaz, que estão no artigo 15 do Código Penal, o sujeito ele vai responder pelos fatos praticados. Então vai ter a tipificação correta, adequada àquele fato. Imagina que o sujeito deu um tiro, acertou a perna do cidadão, da vítima, e podendo ir em diante, ele parou. Ele voluntariamente desistiu. Vejam que vai repercutir na tipificação da conduta. Não será tentativa de homicídio, sim lesão corporal. Por isso, tese de direito material. E se o fato remanescente, o fato então praticado, não estiver previsto ali como crime, será fato atípico. Perceberam? Então, por isso, tese de direito material. Erro quanto à pessoa, erro na execução, resultado diverso pretendido também é tese de direito material, porque também vai repercutir na correta tipificação ou na correta imputação daquele fato ao acusado, porque eu devo considerar as condições e qualidades da pessoa pretendida no caso de erro contra a pessoa e erro na execução. E lá no resultado diverso pretendido eu tenho que punir o cidadão pelo crime culposo, se previsto na lei como modalidade culposa. Então vejam que envolve tipificação da conduta, por isso tese de direito material. O arrependimento posterior, que está no artigo 16 do Código Penal, tese de direito material porque é uma causa de diminuição da pena. O arrependimento posterior nada mais é que uma causa de diminuição da pena, por isso que tese de direito material. Aplicação da pena, também tese de direito material. Tudo que envolva aplicação da pena, tudo que envolva aplicação da pena é tese
de direito material, porque repercute na esfera de liberdade ou privação de liberdade do cidadão. Então, agravantes, atenuantes, causa de aumento de pena, causa de diminuição, qualificadora, tudo tese de direito material, não tem nenhuma relação com a produção de ato processual nenhuma. É aqui intervenção na esfera de liberdade do cidadão. Penas restritivas de direito, regime inicial, tudo tese de direito material, porque envolve também privação de liberdade do cidadão, vai repercutir na esfera de liberdade do cidadão. Suspensão condicional da pena, tese de direito material. Princípio da consulção, porque os princípios, o conflito aparente de normas, porque influencia na tipificação da conduta, princípio da consulção, o sujeito, ele falsifica um documento para praticar o crime de estelionato. O crime de estelionato absorve o crime de falso. A súmula 17 do STJ. Vejam que isso aqui é tese de direito material, porque envolve a tipificação adequada daquela conduta e repercute, portanto, na esfera de liberdade do cidadão. Concurso de pessoas para dar o tratamento adequado para aquele que contribuiu de alguma forma para a prática delituosa. Concurso de pessoas, também teses de direito material. Concurso de crimes, concurso material, concurso formal, com o crime continuado. Por que isso? Porque vai influenciar na aplicação da pena definitiva. Concurso material, as penas serão somadas, sistema do cúmulo material. Concurso formal imperfeito, as penas são somadas, cúmulo material, quando tem desígnios autônomos. No concurso formal perfeito, exasperação da pena, crime continuado, exasperação da pena, tudo influenciado ou que influencia na esfera de privação de liberdade do cidadão, tese de direito material e, claro, os benefícios da execução penal. Lá, progressão de regime, livramento condicional, unificação das penas, são teses de direito material, porque aqui, mais do que nunca, influenciam na esfera de liberdade do cidadão. Então, cuida lá, quando nós estivermos diante de repercussão na esfera de liberdade do cidadão, seja na tipificação, seja na hipótese de absolvição, seja na hipótese de condenação e os seus efeitos, as suas consequências com a aplicação da pena, regime inicial, pena restritiva de direito sursis, tudo é tese de direito material. E vejo que, de regra, você vai ter como parâmetro o Código Penal. Beleza? Certo? Tranquilo? Espero que você tenha amenizado esse medo quanto à distinção entre tese de direito processual e tese de direito material. É bem menos complexo do que você imagina. Só você não fazer cagades. É só não fazer cagades e prestar muita atenção no que consta no enunciado, as informações que constam do enunciado. Isso é fundamental. E, obviamente, criatura de Deus vai treinar, vai resolver questões, treina questões e já vai se ligando como é que você vai identificando as teses de direito processual, teses de direito material. Por isso que é importante que você faça as questões que são recomendadas, o máximo de questões possíveis, para você já se familiarizar com esse formato de perguntas de tese de direito processual, tese de direito material. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Espero que você tenha entendido e espero que você detone na hora da tua prova. Só para deixar claro, esse vídeo aqui, ele vai para o meu canal do YouTube, Professor Lindau Armat, e também será lançado no nosso IAD, na nossa plataforma, lá do nosso curso de segunda fase de penal, né? E eu vou pedir também para colocar no Spotify. Ali, ó, no podcast, no Unicast. Vou pedir para colocar no Spotify para aqueles que estão querendo ouvir, com uma condição. Você que está no Spotify e lá no canal do YouTube do Professor Lindau Armat, vai ter que se inscrever. Se inscreva no canal do YouTube do Professor Lindau Armat, comente, dá lá o teu likezinho para que o tio YouTube ele fique feliz comigo, e lá no Spotify vai classificar a criatura de Deus 5 estrelas, não vai botar menos. 5 estrelas lá, aciona o sininho para você ser notificado
com os conteúdos que nós vamos gerando, certo? E, claro, me acompanhe nas minhas redes, lá no Instagram, @profnidal. Beleza? Um beijo, carinhoso, respeitoso meninos. Abraço, senhor, bem de longe para os meninos. Beijo, tchau!